Parece que meu cabelo quer ficar assim, pra cima. Então ele vai ficar assim pra cima. No último episódio da série é Roy, o Deus que me vê. E o tema de hoje é o valor de uma alma. O Deus que respeita a nossa origem, a nossa etnia, a nossa cor, o Deus que nos ama. E esse vídeo é muito especial, né? Porque, você sabe, eu não conhecia muito de H, não. Então, gente, meu cabelo é assim, sabe? Não se distraiam com o vídeo, foca no conteúdo. Eu me distraio rapidamente com ele, mas é assim mesmo. Eu lavei, ele fica mais zangado quando eu lavo. Mas vamos lá. No último episódio da série Roy, o Deus que me vê, que fala sobre H e a relação da mulher negra com Deus, o Espírito Santo me mostrou uma coisa muito interessante, mulher negra. E eu quero que você já abra a palavra de Deus, porque a minha já está aberta, no livro de Gênesis, capítulo 21. E eu quero que você leia comigo o versículo 21 do capítulo 21. 21 de Gênesis. E enquanto você abre a palavra de Deus, eu gostaria de lembrar você que o Projeto Balaia é esse projeto que leva a palavra de Deus para você, mulher negra, que foi ferida pelo pecado do racismo, ou que não se congrega em uma igreja por acreditar que essas instituições elas praticam o pecado do racismo e fazem vista grossa. E quando a gente comenta sobre isso, elas meio que vão para trás, né, e fala que todos são iguais. Mas aqui é o seu espaço seguro, em que nós falamos só da palavra de Deus, só da relação de Deus com a mulher negra, e onde falamos sobre o pecado, racismo, sobre a nossa beleza negra, sobre o que Deus acha da mulher negra. Então, se você gosta desse espaço seguro, é só se inscrever. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e compartilhar para que outras mulheres negras tenham acesso a esse projeto e esse espaço seguro que é o Projeto Balaia. Aqui no capítulo 21 de Gênesis, que eu creio que você leu, que é a parte final da nossa série, está escrito assim, capítulo 21, versículo 21. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém. Gente, vamos lembrar aqui, né? H, essa mulher que veio do Egito, que possivelmente era filha de Faraó e não apenas uma serva, mas que conhecia todos os deuses do Egito, toda a criação, a cultura, e que foi dada a Abraão. E dentro desse ambiente que ela foi dada, ela não conhecia Deus, apenas de ouvir falar. Ela teve a oportunidade de conhecer a Deus e nomeá-lo, porque no Egito não havia um nome para Deus, né? Era o Deus dos hebreus, era o Deus invisível. E agora ela nomeou esse Deus como Roy, o Deus que a vê. E Deus abençoou H com Ismael, que significa o Deus que ouve. E falamos no último episódio sobre a restauração, né? Sobre como Deus ele tem esse projeto especial de restauração da mulher negra, mas ficou a parte final pendente. E o Espírito Santo me incomodou muito para falar sobre um valor de uma alma e sobre o pecado do racismo nesse vídeo. E vai ser sobre isso. Aqui, no capítulo 21, falamos na parte em que o anjo do Senhor, ele chega para H e pergunta, né? Ele escuta o choro de Ismael e fala que o choro do menino alcançou os céus e mostra para H que existe uma fonte no meio do deserto, uma fonte de água. E H, quando ela vê aquela fonte, ela bebe a água e dá água à criança. E o anjo do Senhor fala que, a palavra de Deus fala que esse menino, Ismael, ele estava com Deus. Versículo 20 do capítulo 21, fala o seguinte: e era Deus com o menino, né? Era Deus com Ismael. Então estavam no deserto, o Senhor providenciou uma fonte para que ela bebesse, e Deus, a partir dali, foi com H e com o menino. E dali nasceu uma nova geração, uma nova
identidade, uma nova nação. Interessante que na parte final da história de Agar, ela volta para suas origens, né? Ela volta para o seu povo, porque ela casou, ela habitou em Parã e ela tomou para Ismael uma mulher do Egito, ou seja, uma mulher negra. Então ela, agora, de posse da intimidade com Deus, que tudo vê, do Deus que ela nomeou, ela viu as promessas se cumprindo em um lugar improvável, que era o deserto, porque lá o Senhor providenciou a fonte, e não apenas providenciou a fonte para ela, mas garantiu que aquela experiência que ela teve fosse levada para o seu povo do Egito. Porque a esposa de Ismael, sendo do Egito, certamente influenciou aquelas pessoas daquela terra a conhecer o Deus que a vê, o Deus que cuidou do seu esposo no deserto. E por quê, né? O valor de uma alma. Por que esse título? Você percebe aqui que quando nós fazemos o parâmetro com a história da mulher negra no Brasil, a gente está no deserto, né? Mas o nosso Deus, Ele está conosco. E o nosso Deus é um Deus que providencia uma fonte no deserto. E quando Deus está conosco, mesmo nos lugares mais improváveis, a gente floresce. Porque não é sobre a gente, não é sobre a nossa competência, não é sobre nossa força, é sobre o Deus que anda conosco, é sobre o Deus que nos vê. Agar, né, essa mulher negra que passou por tudo isso, a história dela foi registrada na palavra de Deus por um propósito. E veja só, nessa semana, que foi a semana de encerramento da série Roy, que teve confirmação na palavra de Deus, na casa de Deus, mas eu também passei por situações, mulher negra que me assiste, de racismo mesmo, né? Porque assim, o inimigo foi testar, né? Testar se ela realmente está no espírito. De ver, ouvir coisas, tipo ideologia, isso é mudar a palavra de Deus. Mas veja só, eu não estou inventando esses dados, está aqui na palavra de Deus. Eu apenas estou trazendo eles para quem foi ferida pelo pecado do racismo, para que essas pessoas tenham oportunidade de saber que Deus também olha para elas. Mas muitas pessoas olham isso com maus olhos, né? Olham isso como uma questão de ideologia. Mas o nosso Deus, Ele tem me ensinado isso, que Ele se importa muito com a coisa chamada alma. Deus não está preocupado com o que as pessoas pensam de mim, ou do Projeto Balaia, ou como você se sentiu quando sofreu o pecado do racismo, dentro ou fora da igreja. Deus vê as estatísticas, Deus sabe o que está acontecendo no Brasil, tanto que o Projeto Baleia surgiu como resposta a isso. Mas o que é mais importante de tudo isso, mulher negra, é a alma, né? O valor da tua alma. Aqui, o nosso Deus, Ele cuidou de Agar no deserto, cuidou de Ismael e teve o trabalho de registrar na palavra dele para dizer que a minha alma e a tua alma é importante para o Deus que nos vê, para o Deus que nos escolheu, para o Deus que cuida de nós quando ninguém cuida. Então é muito importante que a gente, a partir de hoje, tenha essa postura, porque a sociedade, ela não vai mudar. Há quanto tempo eu estou na Terra, né? Eu estou na Terra desde 96. Antes mesmo de eu nascer, né? O pecado do racismo já existia. A instituição igreja já fechava os olhos para esse pecado. Muitos pregadores, como Martin Luther King, se levantaram para falar da palavra de Deus para o meu povo, para o teu povo. E eles morreram bem cedo por trazer a mensagem que é impopular. E muitas pessoas, eu creio que Deus vai se levantar, e eu vejo isso, esse movimento de jovens em especial, de falar, olha, Deus, Ele também fala para essas pessoas porque a alma delas é importante. Porque o valor de uma alma é incomparável. Você sabia, mulher negra, que a tua alma ela é mais cara do que todas as coisas que você possui? Você pode ter status, você pode ter riquezas, dinheiro, uma boa profissão. Mas isso não se compara ao valor da tua alma para Deus. Porque o próprio Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz pela minha e pela tua alma.
E quando nós viemos aqui com a proposta da série ROI e até mesmo do projeto Balaia, isso incomoda muitas pessoas, né? Incomoda porque é algo novo, né? É uma pessoa levando a palavra de Deus de uma forma que leva aquelas pessoas que não se veem muitas vezes na própria palavra, né? É levando Deus, a palavra dele, para os sedentos, para aquelas almas que também são importantes para o reino de Deus. Então, se esse vídeo chegou para você, eu quero que você tenha consciência disso. Aqui, nós não estamos formando uma militância, não é uma ideologia, é a palavra. Porque o meu Deus está preocupado com a tua salvação, é com a tua alma. O pastor fala muito isso, né? Que o diabo, fala assim, rasgando o verbo, o diabo, ele não está preocupado com a tua roupa, com o teu diploma, com a tua casa, não, com o teu casamento, não. O que ele está preocupado de fato, mulher negra, é com a tua alma, porque tudo isso aqui é transitório, tudo isso aqui passa. Mas a nossa salvação, né, a nossa alma, ela tem sede de Deus. Olha só, eu vou contar uma experiência aqui para vocês. Teve uma festa que eu fui, e era uma festa que tinha muitas pessoas, assim, pessoas famosinhas, né, que se fala políticos, pessoas famosinhas. E eu fui substituindo um chefe meu, porque ele não gostava de ir a esses eventos, ele confiava em mim para ir fazer o network, né? Network é tipo, como eu posso dizer? É tipo você ir num lugar e falar da instituição, falar do movimento, essas coisas, né? E foi a primeira festa assim, que eu fui com pessoas ditas importantes. E vamos aqui falar do valor de uma alma, né? Eu fui como representante do movimento, beleza. Do movimento negro, beleza. Chega lá, né? Eu fiquei tipo, nossa, fulano de tal, nossa, cicrano. E todo mundo falando, perguntando quem é você, de onde você veio, que instituição você representa, fale um pouco mais. E eu falando e também perguntando, né? Eu tinha que me apresentar porque ninguém me conhecia, para dizer a verdade, né? Modo de dizer a verdade. Mas aí a festa estava assim, começou 1 hora, deu 2 horas e minha bateria social acabou. Eu digo, meu Deus, não aguento mais, né? Eu já contei que eu sou autista, né? Meu limite é 2 horas e meia, assim, sorrindo, conversando. E ali tinha figuras importantes, mas eu queria muito ir embora. Muito mesmo, porque o som, as pessoas, não estavam mais conseguindo disfarçar que tava bem, né? Eu falei assim, poxa, se eu não ir embora, eu vou surtar. Só que eu não tinha ido sozinha para essa festa, eu tinha ido com uma pessoa. Do trabalho também. Não era do trabalho não, mas era amigo do meu chefe e tal. E eu não podia ir embora sem essa pessoa, logicamente, seria falta de ética. Mas essa pessoa, ela sumiu em algum momento, e aí eu vou encurtar a história. A festa estava rolando, e eu fui vendo, ao longo daquela festa, aquelas pessoas que pareciam tão felizes, tão cheias de status, já estavam se socorrendo de drogas, para ficar em pé, né? Para se exaltar, bebendo, dançando. Mas se não tivesse a droga lá no meio, elas já não estavam mais satisfeitas. E depois que eu me converti, né, que eu me dei conta de como aquela cena era pesada. Eu me esgotei pela questão do autismo. Mas se não fosse o autismo, eu ficaria até o final da festa de boa, sem precisar colocar uma seringa no meu braço para ser feliz, sabe? Porque em teses eram pessoas que têm tudo. Em tese são pessoas que têm tudo. Tudo, status, poder, dinheiro. Então não precisariam se socorrer daquilo. Mas sabe por que isso acontece, mulher negra? Quando você não tem esse contato íntimo com Deus, como a H aqui, porque a H, ela, assim que ela encontrou Deus, no meio de uma situação totalmente imprevisível, o próprio Deus providenciou uma fonte no meio do deserto, para que ela pudesse beber daquela fonte.
E essa fonte, ela simboliza a palavra de Deus. Quando você se mune da palavra de Deus, se fortalece da palavra de Deus, até mesmo nos momentos de sequidão, até mesmo quando ninguém te vê, quando você não é conhecida, quando você, sei lá, é colocada de cantinho, mas você tem a palavra. E quem tem a palavra tem todas as coisas. Mas quando você não tem a palavra e você se segura no seu ego, no seu status, nas drogas, né? Ou no seu corpo, na sua beleza, em algum momento você vai se socorrer de outras coisas, porque a nossa alma, ela não pode ser comprada, né? Você pode, e aqui eu falo porque eu conheço pessoas, você pode vender literalmente a sua alma. No mundo de hoje, algumas pessoas vendem a sua alma, e você sabe que o que eu estou falando não é teoria da conspiração, né? Estão mostrando aí nos Estados Unidos o que aconteceu há 9 anos atrás, né? Alguns anos atrás, está vindo à tona crianças sendo mortas, sendo sacrificadas, mas isso no Brasil acontece... Ilha do Marajó. Vamos lá, Ilha do Marajó. Acontece lá isso? Isso acontece? Prostituição infantil, criança sendo levada para rituais. Em São Paulo, políticos, para chegar em status de poder. Movimento negro. É o que mais acontece. Aí as pessoas vão na rede. Nossa, gente, vamos parar de ser hipócrita. Isso acontece aqui no nosso país. E a gente faz vista grossa. Mas a tua alma, mulher, qual o valor dela? Eu conheço pessoas que venderam uma alma. Mas será que realmente foi uma venda justa? Né? Quando você olha para a vida da pessoa, ela vive com medo de vir um escândalo à tona. Ou de ser, das pessoas realmente saberem quem elas são. Que elas não são esse religioso, que elas não são essa pessoa alto padrão, paz e amor, mas que na verdade é um corrupto. Mas já vendeu a alma. Mas a tua alma, mulher negra, a tua. Vamos parar de olhar para as pessoas, vamos olhar para a minha alma e para a tua alma. Qual o valor dela? Porque a igreja, a instituição, e aqui eu não ataco uma placa específica, ela pode fazer vista grossa para a nossa alma por causa do pecado do racismo. Mas o nosso Deus, ele não faz vista grossa. Ele está tão preocupado com a tua salvação que teve que levantar uma garota do Nordeste, autista, totalmente improvável, para fazer esse vídeo para você, para falar que o tempo está passando, sabe? Resta pouco tempo. O nosso Deus, ele está voltando. E não precisa ser religioso para olhar para o mundo e ver que tem algo de errado. Que se você for para o mundo sem um Deus, sem o nosso Deus na frente, você não vai conseguir. Por quê? Porque o mundo já é do maligno. Meninas, vamos para se iludir que o mundo é cor-de-rosa. Não é cor-de-rosa. Cor-de-rosa é só a minha blusa, que inclusive tem um coração aqui no meio. E eu vou dar uma pausa no vídeo para divulgar aqui que a nossa série, Um Amor que Não É de Carnaval, vai sair sexta-feira. E a gente vai falar sobre o amor de Deus para você no Carnaval, mulher negra. Então, não perca essa conexão com a palavra, porque a palavra de Deus é a fonte que vai te alimentar nesse deserto de exclusão social, nesse deserto de pessoas hipócritas dentro da igreja, fora da igreja, na política, fora da política, na rua. É a palavra de Deus que vai te sustentar. Porque se Deus não quisesse ter esse relacionamento íntimo com você, mulher negra, não tinha por que ele registrar isso na palavra de Deus. Não tinha por que ele usar essa mula aqui para falar para você. Então, Deus é proposital. Deus não faz nada por acaso. Então, o valor da tua alma, você consegue mensurar? Você consegue mensurar o quão valiosa é a tua alma? Porque está todo mundo querendo comprar ela no carnaval. Quem nunca cresceu vendo a Globeleza nua? E quem é a Globeleza, minha gente? É uma mulher negra. Você vai no Instagram e vê mulheres negras seminua. Querem a tua alma. Não é sobre o corpo. Aqui eu não estou sendo santinha, não. É sobre a tua alma. É sobre permanecer na escravidão do pecado do racismo. É sobre te colocar nesse espaço de que você não é filha e que você não pode ser cuidada por esse Deus.
Mas Deus, Ele quer ser o teu pai. Deus, Ele está tão interessado na tua alma quanto o próprio diabo. Existe uma luta pela tua alma, pela tua salvação. E é você quem decide quem vai levar a tua alma. Se é o movimento, se é tudo isso aí que pregam que você tem que ser, uma empoderada, uma mulher negra forte, que faz tudo e vende até a própria alma, ou se você prefere até ser uma desconhecida, mas que no deserto bebe da fonte da palavra de Deus. E essa escolha, mulher negra, está na tua mão. É algo que eu, Laila, não posso decidir por você. Então, com essas palavras, eu acho que eu me rebotei um pouquinho. Encerramos a série Roy. Eu amei gravar. Não vou pedir perdão se em algum momento eu fui dura, tá? Porque não é a palavra de Deus. Eu só estou aqui para falar. Eu quero que você reflita, busque mais a palavra de Deus e que o amor de Deus, que excede a placa de instituições, que excede a religiões, que excede qualquer coisa, Ele te encontre, né? E você seja abraçada por esse Deus e viva a experiência da Agar, de no meio do deserto beber da fonte que dinheiro nenhum pode comprar. E reflita, a tua alma tem um valor que dinheiro nenhum paga. E nunca se esqueça que Jesus te ama muito. Um beijo.